Oi, gente. Hoje o vídeo é para que a gente possa pensar um pouco sobre a nossa disposição, o quanto nós estamos dispostos a ouvir mais e falar menos. Não sei se você já passou por isso, mas eu já me peguei em situações assim, e esse é o legal. É muito bom a gente refletir, a gente se avaliar, a gente se autoanalisar, sabe? E pensar, observar a maneira como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente lida com situações, né? Se auto-observar. E como eu tava falando, eu já me peguei em várias situações em que, por exemplo, você tá ali conversando com uma pessoa, enfim, e no fundo, ao invés de você estar ouvindo o que a pessoa tá dizendo, dando toda a sua atenção para aquilo, o seu foco já tá na resposta que você vai dar. Então, por exemplo, a pessoa, você tá ali com um amigo, enfim, e essa pessoa tá compartilhando uma nova experiência, algo novo que ela tá vivendo, uma coisa que aconteceu, ela tá compartilhando uma novidade sobre ela, e ao invés de você estar ali dando toda a sua atenção para aquilo, de fato prestando atenção, ouvindo, enfim, o seu foco, o seu maior pensamento, a sua mente já está totalmente ali olhando para aquilo que você, pensando naquilo que você vai responder. Então a pessoa está compartilhando sobre ela, falando sobre experiências dela, algo novo que ela está vivendo. E a sua mente, ao invés de estar ouvindo aquilo ali com toda atenção, tá já pensando na sua própria experiência, naquilo que você está vivendo naquele momento, naquilo que você está vivendo de novo e o que você vai falar, em como você vai responder. E sem que a gente perceba, a gente não tá, de fato, ouvindo aquilo que o outro tá dizendo. E isso é uma coisa muito sutil, porque é claro, né, gente, enquanto a gente tá conversando com alguém, automaticamente a gente vai estar ouvindo, vai prestar atenção e automaticamente a nossa mente vai formulando respostas para que no nosso momento de falar a gente possa responder. Mas não é sobre isso que eu tô dizendo. O foco do que eu tô trazendo aqui é quando a gente não tá genuinamente dando a nossa atenção, prestando atenção no outro, naquilo que está sendo comunicado pra gente. Um sinal disso, por exemplo, uma das coisas, né, um dos fatores que a gente pode perceber é quando a pessoa falou, e de repente você fica assim, gente, o que essa pessoa falou mesmo? Ou você teve uma conversa ali com um amigo, passam uns dias, a pessoa te contou uma situação e daqui a pouco você não lembra. Ou se aquela mesma pessoa fala com você de novo sobre aquilo que ela contou, você fica, eu não lembro disso, não lembro do que você falou. Claro, gente, como eu digo, né, podem ser diversos fatores, a nossa mente, a nossa vida, né, é muito ampla. Mas eu tô trazendo aqui um dos canais, um dos motivos que pode estar apontando para esse tipo de situação. E por que que isso é tão sutil, tão importante? Porque sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta, nós vamos nos tornando pessoas que não sabem ouvir, que só querem falar. Não aqui no vídeo, né, gente? Nesse caso eu realmente estou falando porque é um vídeo, né? É o propósito da coisa. Mas em situações que você tá ali com alguém e você simplesmente não sabe ouvir, a gente não sabe ouvir, a gente só foca em falar, a gente só foca em responder, a gente só foca no que eu vou dizer, o que eu vou escrever, seja a forma como for, seja a maneira de expressão que for. A gente só foca naquilo que vai sair da gente, não naquilo que a gente tá recebendo. E isso é muito ruim porque exatamente por esse tipo de comportamento, nesses momentos, a gente acaba perdendo grandes oportunidades de aprendizado, de conhecimento. Seja conversando com um familiar que às vezes está contando uma história da sua família, seja no seu trabalho, o seu chefe, ou alguém ali, um colega de equipe do seu time está compartilhando algo, está compartilhando uma experiência, você está numa palestra ouvindo e ao invés de estar prestando atenção, você já está ali formulando respostas, o que eu falaria, como seria, enfim, a gente não dá atenção. Isso é muito ruim, porque a gente pode estar perdendo grandes oportunidades, como eu disse, de aprender, de conhecer, de crescer e inclusive a oportunidade de construir relacionamentos mais fortes, vínculos mais fortes, mais sólidos. É muito ruim, a gente percebe, não sei se você consegue perceber, provavelmente já viveu situações assim, em que você tá falando e você nitidamente vê que a pessoa não tá prestando atenção em você. E isso é ruim, não é ruim quando você vê isso, você já viveu, acredito que sim. É ruim quando você tá falando e ao mesmo tempo que você fala, você tá vendo que a pessoa tá viajando, a pessoa tá em Nárnia, ela não tá te ouvindo de fato, ela não tá
te dando atenção, e isso fica nítido. Ou seja, naquele momento ali, que poderia estar sendo um momento de construir, de somar, de criar esse vínculo mais fortalecido, na verdade está tendo uma ruptura, uma falta de conexão. Então, gente, com tudo isso, o que nós podemos concluir? Que nós precisamos aprender e praticar sermos tardios no falar e estarmos mais dispostos e disponíveis para ouvir, nos colocarmos na posição de aprendiz. Mas é claro, gente, ouvir as pessoas e as coisas certas, né? Não vai emprestar teu ouvido, gastar teu tempo ouvindo bobagem, ouvindo aquilo que não edifica, ouvindo coisas que te distanciam de quem você quer se tornar, daquilo que você quer viver, enfim, que não tem nada a ver com o teu propósito, com aquilo que você almeja. Aí realmente, né, não dá, então não vai perder tempo com isso. Mas ouvindo as pessoas certas, estando nos lugares certos, é a gente se colocar nessa posição, sabe? De ouvir mais o outro, dar mais atenção de fato. Não queira ouvir só para responder. Eu tô ali ouvindo, mas eu já quero falar. Não, ouça genuinamente, ouça para aprender, ouça para conhecer, para internalizar aquilo que chega até você. Isso nos fortalece. Então, a partir desse comportamento, nós nos tornamos pessoas mais fortes e nós criamos conexões, relacionamentos mais fortes também.